Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? No vídeo de hoje nós falaremos a respeito aqui do regimento interno do CNJ, pessoal. Esse assunto é um assunto longo, já estou adiantando que essa aula vai ficar grande. Se for o caso, você coloca na velocidade 2x, porque a gente vai comentar de muita coisa, tá? Eu vou tentar trazer tudo do regimento interno do CNJ em uma aula, tá? Então, senta que lá vem história, tem muita coisa para a gente poder conversar, a gente vai resolver questões, eu vou trazer dicas também para vocês, tá? É fundamental que vocês peguem as questões que estão aí na pasta, resolva bastante na modalidade certo e errado do Sebrasp, tá? Vamos lá, vamos começar então, não vamos ficar enrolando não, porque tem muita coisa para a gente poder falar. Essa resolução 67 de 2009, né, que ela aprova o regimento interno do CNJ, tá? Antes de começar a falar do regimento propriamente dito, a gente vai lá na Constituição Federal, aqui no seu artigo 103B. Então, se você está com sua Constituição aberta aí ou não abriu, abra por gentileza, porque vai ajudar muito aqui a gente entender o raciocínio por trás do CNJ, tá? Lembrando que o CNJ foi um órgão criado ali em 2004 e aí a gente trouxe essa reforma, né? Teve uma reforma, uma emenda constitucional que trouxe o CNJ, né, na sua emenda 45, e aí ele trouxe, né, a competência do CNJ, né? Em linhas gerais, aqui no parágrafo 4º fala, né, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então, assim, pessoal, o CNJ, pensa o seguinte, ele foi criado para o controle administrativo e financeiro dos tribunais. Ele não tem poder jurisdicional. Isso é a primeira informação que já pode estar na sua prova, tá? A gente está só introduzindo um assunto e isso aí já pode estar na prova de vocês. Se falar que o CNJ tem poder de fazer atuação jurisdicional, tá errado. É a atuação administrativa e financeira. Voltando aqui, então, essa informação aí é importante, tá? Ao invés da gente falar aqui, conforme o regimento interno, da composição do CNJ, tá? Porque aqui no artigo 2º do CNJ, ele já traz deixa eu até mudar aqui minha câmera. Deixa eu só inverter aqui, tá? Rapidinho. Ele já traz aqui, pessoal, quem são os integrantes do CNJ, né? Então, você tem aqui, ó, você tem o plenário. O que é o plenário aqui? Plenário é todo mundo junto, todos os conselheiros, os 15, né, juntos no plenário. Presidência. Quem que é o presidente do CNJ? Volta aqui, ó. Vamos lá na Constituição Federal. Aqui no artigo 103B fala que quem é o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do STF, tá, pessoal? Então anota essa informação. Quem que é o presidente do CNJ? O presidente do STF, tá? Essa informação é extremamente relevante aí. Vamos lá, voltando. A gente sempre vai fazer essa contraposição da Constituição com o regimento, tá? A Corregedoria Nacional de Justiça, na pessoa do Corregedor Nacional de Justiça. Quem que é o Corregedor Nacional de Justiça? É o ministro do STJ, pessoal. Anota isso aí também que é muito importante, tá? Então, se você for aqui na Constituição Federal, ele traz quem são os membros do CNJ, tá? Então, se você for perceber aqui, ó, a gente tem basicamente aqui 13 incisos, né? Lembrando que tem os últimos dois aqui você dobra, né? Porque são 2 advogados e 2 cidadãos, certo? E aí você tem cada um dos ministros, dos 15 ministros, dos 15 conselheiros, né? Então você tem o presidente do STF, o ministro do STJ, não é o presidente do STJ não, tá? Que compõe o CNJ. Não, é o ministro do STJ que é indicado pelo respectivo tribunal. Então o STJ vai fazer uma escolha entre os seus pares de quem vai representar o Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, o ministro do STJ, então, lembre-se, o único
voltando aqui, o único conselheiro nato do CNJ é o presidente do STF, porque ele automaticamente já é o presidente do CNJ. Todos os demais membros, eles são escolhidos, eles são indicados, e aí você tem que saber quem que faz a indicação de quem, tá? Então vamos voltar aqui na Constituição Federal. Então aqui você está vendo que esse ministro do STJ, ele é indicado pelo próprio tribunal. Qual tribunal? O próprio STJ. Aí tem lá, ministro do TST. Quem que indica esse ministro do TST? O próprio tribunal. O próprio TST indica um ministro do TST. Você tem um desembargador de Tribunal de Justiça, pode ser de qualquer estado, né? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então você tem TJ Goiás, TJ Mato Grosso, TJ Bahia, TJRS, TJDFT, TJ Amazonas. Você vai escolher um desembargador, ou seja, aquele que compõe o segundo grau, né? Quem teve a promoção na carreira, né? O desembargador é quem está no segundo grau, né? Então você vai escolher um desembargador dentre esses tribunais de justiça, e aí quem que vai indicar esse desembargador desse tribunal de justiça? É o próprio STF. Então o STF, né, ele vai escolher um desses desembargadores de tribunal de justiça. Depois você tem um juiz estadual. Aí juiz estadual, você está falando de juiz de primeiro grau, né? Então uma coisa é o desembargador que está no segundo grau, outra coisa é o juiz estadual que está no primeiro grau. Quem que vai indicar esse juiz estadual? É o STF também. Então pensa isso, ó. Quem indica o desembargador e o juiz, né, de Tribunal de Justiça é o STF. O STF indica os dois. Depois, nós temos um juiz federal, tá? Então você tem um juiz federal que é indicado pelo STJ, certo? Então o STJ já indica o próprio ministro da sua própria corte e um juiz federal, certo? Você tem um juiz de TRT, tá bom? Lembrando, pessoal, que quando você fala em juiz de TRT, a nomenclatura, eles falam juízes, mas são desembargadores, tá? Eles gostam de ser tratados como desembargadores, porque eles estão no segundo grau. Então, juiz de TRT, leia-se, desembargador de TRT, tá? Quem que vai indicar esse juiz do TRT? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Depois, você tem um juiz do trabalho, esse sim, né? Eu acho que eu pulei aqui, né, pessoal? Eu esqueci de falar. Pera aí, vamos voltar aqui, ó. É um juiz do TRF, tá? Um juiz do TRF do segundo grau e um juiz federal de primeiro grau, tá? Lembre-se, um juiz do TRT, do TRF, melhor dizendo, que é o segundo grau, e um juiz do primeiro grau, né? E aí esses dois vão ser indicados pelo STJ. Depois, você vai ter um juiz de TRT, indicado pelo TST, e um juiz do trabalho também indicado pelo TST. Então perceba, quem vai indicar aqueles membros de magistratura do trabalho é o TST, por óbvio, né, pessoal? TST, Tribunal Superior do Trabalho, vai indicar os dois magistrados da magistratura do trabalho. Pode ser que é um desembargador e um juiz do trabalho, certo? Depois, você tem um membro do Ministério Público da União, tá? Esse membro do Ministério Público da União, quem indica é o PGR, tá? Então, o Procurador-Geral da República, ele indica, tá? Um membro do MPU. E também esse mesmo PGR indica um membro do Ministério Público Estadual. E aí você pode falar de qualquer Ministério Público, seja o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público lá do Amapá, Ministério Público lá do Piauí, pode ser qualquer Ministério Público estadual, tá? Que é indicado também pelo Procurador-Geral da República. Depois, nós temos dois advogados, eles serão indicados pelo Conselho Federal da OAB, tá? Então, o Conselho Federal da OAB indica dois advogados e a Câmara dos Deputados indica um cidadão e o Senado Federal indica outro cidadão. Então, são dois cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados, outro indicado pelo Senado Federal. Então, as duas casas do Congresso Nacional indicam dois cidadãos. Dessa forma, a gente tem um total de 15 membros, 15 conselheiros aí no CNJ. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o PGR, ele é conselheiro no CNJ? Não, pessoal. O
o membro ali, né, do PGR, o Procurador-Geral da República, ele não é membro do CNJ, tá? Então, ele indica dois conselheiros, mas ele não é membro, tá? Então, não confunda isso aí. Porém, ele oficia perante o CNJ, tá? Então, a gente vai ver ao longo da aula, no regimento interno, que esse PGR ele oficia junto ao CNJ, tá? Da mesma forma que o presidente do Conselho Federal da OAB também ele oficia perante o CNJ, beleza, pessoal? Então, são esses 15 membros, é importante saber que são 15, tá? Porque isso pode ser objeto de cobrança também, tá bom? Voltando aqui. Então, o plenário, a gente já sabe que são 15 conselheiros. O presidente, você sabe que a presidência, ela tá na pessoa do presidente do STF, tá? Então, o presidente do STF é quem preside esse conselho. A Corregedoria Nacional de Justiça, ela é presidida, né? Ela é comandada pelo indicado referente ao STJ, certo? E aí você tem os conselheiros, todos os demais conselheiros, os membros da Magistratura Federal, os membros da Magistratura do Trabalho, da Magistratura, vamos voltar aqui, da Magistratura do Trabalho, Federal do Trabalho, Ministério Público, os 2 advogados e os 2 cidadãos, certo? As comissões, que a gente vai ver posteriormente, a Secretaria-Geral, o Departamento de Pesquisas Judiciárias e esse Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, DMF, tá? Então, esse nome gigantesco aí desse departamento. Então, a gente tem que saber. E também a ouvidoria, né? Acabei que eu não coloquei aqui, ó. A ouvidoria também é uma integrante aí do CNJ, certo? Então, todos esses aqui são partes integrantes do CNJ. Então, vamos começar aqui a falar do artigo 3º, que ele trata do quórum mínimo, tá? Para que esse plenário ele possa se reunir, tá? Então, a presença mínima de 10 de seus integrantes. Então, nós vimos que são 15 conselheiros, tem que ter no mínimo 10 para começar, né? Para você poder acontecer aí essa reunião, tá? Como eu falei para vocês, o PGR, ok? O PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB, eles oficiarão perante o plenário, podendo usar a palavra. Eles não compõem o CNJ, eles somente oficiam perante o CNJ, tá? Aqui no artigo 4º, ele fala das competências do plenário do CNJ, tá, pessoal? Plenário é todo mundo junto, tá? E aí você tem diversas atribuições, né, as competências de cada um desses integrantes aí, tá? Então aqui no inciso 1 ele fala zelar, vou ler só as principais, não vou ler todas porque senão a aula vai ficar muito grande, tá? Depois é até importante vocês fazerem essa leitura até para você saber diferenciar o que é uma competência do presidente, do Corregedor Nacional de Justiça e etc, tá? Então, olha só, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, o cumprimento do Estatuto da Magistratura, tá? Zelar pela observância do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 é aquele que fala dos princípios da administração limpa, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Deve estar cansado de saber isso, tá? Receber as reclamações e delas conhecer contra membros e órgãos do Poder Judiciário. Porque assim, pessoal, só vocês pensarem, ó, o CNJ, como ele tem uma atuação mais voltada para o controle administrativo, qual que é a função dele? É averiguar se o Poder Judiciário, se os oficiais, os tabelionatos de notas, essas coisas, eles estão fazendo o trabalho certo, da maneira correta, não está tendo nenhum tipo de obstrução à justiça, se está tudo nos conformes. É isso que o CNJ faz. E também o controle financeiro, né? Verificar se tem probidade, se está tudo ok com as contas públicas, se não está tendo um excesso ali, né? Enfim, é isso que faz o CNJ, tá? Então, voltando aqui. Avocar, se entender conveniente e necessário, processos disciplinares em curso, como eu falei, ele tem um papel de até mesmo disciplinar, um poder disciplinar mesmo contra os membros do Poder Judiciário como um todo, tá?
Então você ali, ó, propor a realização pelo Corregedor Nacional de Justiça de correições, inspeções e sindicâncias em várias tribunais, serventias judiciais, serviços notariais e de registro, tá? Enfim, são muitas e muitas atribuições aqui do presidente, né? Então, do plenário, melhor dizendo, aqui as atribuições do plenário do CNJ, tá? Aqui, aprovar notas técnicas elaboradas na forma desse regimento, enfim, tem muitas e muitas atribuições, tá? Aqui eu destaquei no parágrafo 1º que fala, né, dos atos e decisões do plenário não cabe recurso, e aqui já é uma questão de prova. A banca vai falar que dos atos e decisões do plenário cabe recurso, tá errado, pessoal, tá errado, não cabe recurso, isso aí tem que estar na ponta da língua, tá? Aqui no parágrafo 2º fala, né, que o Poder Legislativo Estadual ou Tribunal de Justiça poderá consultar o CNJ sobre os projetos de lei referidos nesse inciso aqui, deste artigo, né? Então, esse inciso trata, né, aprovar e encaminhar ao Poder Legislativo parecer conclusivo nos processos de leis de criação de cargos públicos, de estrutura e de natureza orçamentária dos órgãos do Poder Judiciário Federal, tá? Vamos lá, vamos para o artigo 5º agora, que ele fala o seguinte: o Conselho será presidido pelo presidente do STF, como eu falei, é o presidente do STF, ele é membro nato do CNJ. E nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Cara, isso aqui é uma questão de prova, tá? Porque a banca, ela vai tentar fazer uma pegadinha com você que você não vai cair, tá? Por quê? A banca vai falar assim, o Conselho será presidido pelo presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do CNJ. Primeiro que não existe vice-presidente do CNJ, tá? Não tem vice-presidente do CNJ, ok? O que existe o vice-presidente do STF. O vice-presidente do STF, ele não integra o CNJ, tá? Só que se o presidente se ausentar ou for impedido, aí sim o vice-presidente do STF assume o conselho, tá? Então isso é importantíssimo para fins de prova. A banca vai falar, ou então ela pode falar assim, se caso o presidente do STF não puder, quem vai assumir é o Corregedor Nacional de Justiça. Também tá errado, tá? Quem vai assumir é o vice-presidente do STF, tá? Conforme também a Constituição Federal. Então isso é muito importante. E aqui, no seu artigo 6º, ele traz as atribuições do presidente, tá? Então tem muitas e muitas atribuições do presidente, né? Então, velar pelo respeito às prerrogativas do CNJ, dar posse aos conselheiros. Tem muitas atribuições, pessoal, que é muito autoexplicativa, que não tem necessidade da gente ficar aprofundando aqui. Vou falar só algumas principais, tá? Então, responder pelo poder de polícia nos trabalhos do CNJ, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades. Antecipar, prorrogar ou encerrar o expediente nos casos urgentes, ad referendo do plenário, tá? Conceder licença aos conselheiros de até quanto tempo? De até 3 meses, tá? Então, grave isso aí também, que pode ser cobrado em prova. Então, qual que é o prazo da licença aos conselheiros? 3 meses. E aos servidores do quadro pessoal. E aí vai embora, né? Conceder diárias, passagens, bem assim o pagamento de ajuda de custo, transporte ou indenização, supervisionar as audiências de distribuição, assinar as atas das sessões do CNJ, despachar o expediente do CNJ. Então, o presidente ele tem inúmeras atribuições aqui dentro do funcionamento do conselho, né? Exonerar a pedido do servidor do quadro pessoal do CNJ, tá bom? Autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços, enfim. E aí vocês depois façam uma leitura, né, de todas essas competências. Aí fala aqui no parágrafo 1º que os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos no órgão de origem, como se em atividade normal estivessem, tá? Então, esses magistrados e servidores, como eles são oriundos, né, de um outro órgão, eles vão manter essas vantagens e esses direitos inerentes ao cargo de origem, tá? Então, isso também é importante da gente salientar. Aqui no parágrafo 2º fala, né, que a requisição de magistrados de que trata este artigo será permitida pelo prazo de 2 anos
podendo ser prorrogada desde que devidamente fundamentada, tá? Então, qual que é o prazo de requisição desses magistrados? É de até 2 anos, tá bom? Aí, no capítulo 4, ele trata da Corregedoria Nacional de Justiça. No seu artigo 7º, ele fala, né, que a Corregedoria Nacional de Justiça será dirigida pelo Corregedor Nacional, cuja função será exercida pelo ministro do STJ, tá? Então, quem que é o Corregedor Nacional de Justiça? O ministro do STJ. E aqui também tem uma informação que é muito quente, que pode estar na sua prova, tá? Ele ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu tribunal. Então, imagina, o ministro do STJ já vai estar cheio de compromissos em virtude do seu cargo, né? Ele não vai ter condições ainda de ficar também responsável pelos processos judiciais no âmbito do STJ. Então, portanto, ele ficará excluído dessa distribuição desses processos aí, tá bom? Continuando, aí aqui ele fala, né, que as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça. Você que já estudou, no caso, regimentos internos de outros tribunais, você sabe mais ou menos o que faz um corregedor, tá? Eu vou te dar uma base aqui, uma noção, aqui pelo artigo 8º, depois vocês façam a leitura mais pormenorizada dos principais, mas vamos lá, olha só. Receber as reclamações e denúncias, tá? Reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas e aí por aí vai, tá? Determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, instaurar sindicância ou propor, desde logo ao plenário, instauração de processo administrativo disciplinar, e aí vai, né? Tem muitas atribuições no sentido de verificar, ver se está tudo certo, né? De punir, de instaurar essas investigações, sindicâncias, tá, pessoal? Requisitar magistrados para o auxílio à Corregedoria Nacional de Justiça, tá? Então são muitas as atribuições aí, tá? Depois vocês façam uma leitura com mais tranquilidade. E aqui no parágrafo 3º fala, né, que a requisição de magistrados será permitida pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogada por igual período, né? Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional de Justiça são públicos, então isso é outra informação também extremamente importante. Aqui no parágrafo 5º fala que das decisões do Corregedor Nacional de Justiça e dos juízes auxiliares por ele delegadas, em qualquer caso, tal, pelo modo mais expedito e por via eletrônica, tá? Então, é por via eletrônica. Bom, pessoal, vamos resolver algumas questões para a aula não ficar só em teoria, tá? Para a gente poder ver na prática mesmo como é que cai, porque aí a gente assim já vai começando a entender de que forma pode estar na prova, tá? Aqui na questão 1 fala o seguinte: o plenário do CNJ, seu órgão máximo, é constituído por todos os conselheiros empossados e se reúne validamente com presença de no mínimo 12 de seus integrantes. Essa questão está certa ou errada, pessoal? Está certa ou errada? Está errada, né, pessoal? Porque não são no mínimo 12 de seus integrantes. É de no mínimo 10 de seus integrantes, tá? Portanto, essa questão aqui está errada. É muito importante você saber o quórum mínimo de presenças desses conselheiros aí, tá? Questão 2. Cabe recurso dos atos e decisões do plenário do CNJ. Tá certo ou errado? Cabe recurso, pessoal? Errado, né? A gente viu que não cabe recurso das decisões do plenário do CNJ. Importantíssimo você saber isso aí. Questão 3. São atribuições do vice-presidente do CNJ. Parou por aqui, galera. Parou por aqui. Existe vice-presidente do CNJ? Não mesmo, tá? Então aqui você já para e marca errado, tá? Essas atribuições que foi falado aqui, ó, autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de materiais e tudo, isso aqui são atribuições do presidente do CNJ. E não do vice, que nem existe, tá? Questão 4. A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função
será exercida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu tribunal. Tá certo ou errado essa questão? Tá errada, né, pessoal? Não é ministro do STF, é ministro do STJ, beleza? Então grava essa informação. Quem que é o Corregedor Nacional de Justiça? O ministro do STJ, certo? Questão 5. A requisição de magistrados será permitida pelo prazo de 4 anos, podendo ser prorrogada desde que devidamente fundamentada. Errado, né, galera? Essa requisição de magistrados será permitida pelo prazo de 2 anos, tá? Então, também, muito importante vocês saberem isso aí. Questão 6. Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional de Justiça são restritos. Errado. São públicos. A gente acabou de ver isso aí. Os procedimentos na corregedoria são públicos, tá? Beleza? Então é isso. Vamos continuar aqui a estudar essa lei. Deixa eu só ver aqui se os conselheiros... então vamos começar a partir daqui o capítulo 5, tá? Que fala dos conselheiros, né? Então aqui no artigo 9º fala que esses conselheiros serão nomeados pelo presidente da República, após a arguição pública e depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? Para cumprir um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então é muito importante, pessoal, vocês saberem qual que é a duração do mandato desses conselheiros. Esse mandato tem uma duração de 2 anos, permitida uma única recondução. Então ele pode ficar por mais 2 anos ali neste mandato, certo? Aqui no parágrafo 1º fala, né, que o biênio ele é contado ininterruptamente a partir da posse. O que significa isso? Que não vai haver nenhum tipo de contagem diferente por algum tipo de impedimento, né, alguma coisa. Não, a contagem do biênio é ininterrupta. A partir do momento que ele entrou e tomou posse, ele já vai contar esses 2 anos a partir da posse, independentemente de qualquer coisa ali no meio, tá? Então, nenhum conselheiro poderá voltar a integrar o plenário na mesma classe ou em classe diversa após cumpridos 2 mandatos, consecutivos ou não. Então, se ele já cumpriu 2 mandatos, esse conselheiro não vai poder voltar a esse Conselho Nacional de Justiça, tá? A não ser que de repente ele cumpriu um mandato, como numa classe específica, e em outra classe ele voltar. Mas aí se ele cumprir 2 mandatos, posteriormente ele já está vedado de ter mais integrações aí ao plenário, tá? Ele não vai poder voltar mais, tá bom? Aqui no artigo 10 fala, né, que até 60 dias antes do término do mandato, né, imediatamente após a vacância do cargo de conselheiro, a presidência do CNJ oficiará ao órgão legitimado, nos termos do artigo 103b da Constituição, para a nova indicação. Então, até 60 dias antes do término. Grava essa informação aí desses 60 dias, tá? Vamos pular aqui. Então, o prazo para a posse é de 30 dias. Eu acho que vocês não vão ter problema com isso, né? Até porque todos os órgãos públicos, né, a posse é sempre 30 dias, tá? Então, o prazo para você tomar posse, 30 dias. A mesma coisa aqui no regimento interno, você não vai errar isso aqui e marcar que é 15 dias, pelo amor de Deus, tá? Quero ressaltar aqui o parágrafo 4º, que ele fala que aos conselheiros é vedado o exercício da advocacia, tá? Então, não pode exercer advocacia nos 2 anos subsequentes ao término do mandato. Presta atenção. Depois que acabou o mandato, 2 anos posteriormente, ele não vai poder exercer em hipótese nenhuma a advocacia. É 2 anos após o término do mandato, tá? Então, anota essa informação que ela pode ser também uma pegadinha de prova, tá? Beleza? Aí aqui fala, né, que aqui no artigo 14, né, o conselheiro nomeado por sua condição funcional e institucional de magistrado em atividade, membro do MP, advogado ou cidadão notável saber jurídico, perderá automaticamente o seu mandato se for alterada a condição em que foi originalmente indicado, devendo ser sucedido por novo representante a ser indicado pelo respectivo órgão legitimado nos termos do artigo 103b da Constituição Federal.
que significa isso aqui, pessoal? Imagina a seguinte situação. O magistrado lá do TRT, por exemplo, né? O juiz de TRT ou o desembargador do TRT, ele vai, sei lá, por algum motivo, ele, sei lá, sai do cargo lá que ele pertence, né? De repente ele, sei lá, foi punido por algum motivo, ou de repente pediu aposentadoria, se desligou voluntariamente, né? Nesse caso, ele vai perder automaticamente o seu mandato. Por quê? Em qual cargo, né? Qual foi aquele cargo que ele ocupou no CNJ, né? Que originou aquela vaga que ele ocupa no CNJ? É o cargo de desembargador desse TRT. Então, se ele sai do TRT, você concorda comigo que já deixa de existir, né, o motivo pelo qual ele ingressou no CNJ? Portanto, ele vai perder automaticamente esse mandato. Isso também é uma informação que pode estar na sua prova, tá? Continuando aqui, então os conselheiros eles perderão seus mandatos. Quais são as hipóteses, né, em que esses conselheiros podem perder mandato? Em virtude de condenação, sentença judicial transitada em julgado e também declaração pelo plenário em virtude de invalidez. Então, são 3 hipóteses. Condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade, tá? Então, se ele cometeu algum crime de responsabilidade, ou seja, na atuação do seu cargo, pelo Senado Federal, sentença judicial transitada em julgado ou invalidez declarada pelo plenário, nessas 3 hipóteses, esse conselheiro poderá perder o seu mandato, tá bom? Vamos responder algumas questões aqui agora. Questão 7. Os conselheiros do CNJ serão nomeados pelo presidente da República, após arguição pública e depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Ok. Para cumprirem um mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Tá certo ou tá errado, pessoal? Essa assertiva. Tá errada, porque não são 4 anos, são 2 anos, tá? Então, o mandato do conselheiro do CNJ é de 2 anos, admitida uma recondução. Portanto, questão 7 errada, tá? Vamos lá. Questão 8. O conselheiro nomeado por sua condição funcional e institucional de magistrado em atividade, membro do MP, advogado ou cidadão de notável saber jurídico, perderá o cargo, né, mediante processo administrativo, o seu mandato, mediante processo administrativo, o seu mandato, se for alterada a condição em que foi originalmente indicado, devendo ser sucedido por novo representante, a ser indicado pelo respectivo órgão legitimado. Tá certo ou tá errada essa questão, pessoal? E aí, o que você acha? Pensa bem, hein? Pensa bem. Tá certo ou tá errada? Se tá errada, por quê? E aí? Essa questão está errada, pessoal. Por que essa questão está errada, meu Deus do céu? Porque não é mediante processo administrativo, processo disciplinar. Ele vai perder o cargo automaticamente. Lembra que a gente falou, né? Se ele de repente mudou essa condição, alterou a condição em que ele originalmente foi indicado, ou seja, saiu da magistratura do trabalho, saiu lá da promotoria do Ministério Público, saiu, ele deixou de ser, enfim, advogado, né? Ele vai perder o mandato de conselheiro automaticamente, não vai precisar de um processo administrativo para isso, tá? Então, a questão 8 está errada, beleza? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Aí aqui no artigo 17 fala, né, quais são os direitos dos conselheiros, depois vocês dão uma lida com calma, né? Vamos ler algumas aqui, né? Por exemplo, tomar lugar nas reuniões do plenário das comissões para as quais hajam sido eleitos, usando a palavra proferindo voto, eleger e serem eleitos integrantes de comissões instituídas pelo plenário, receber o mesmo tratamento protocolar dos ministros dos tribunais superiores, obter informações sobre as atividades do CNJ, ter acesso às atas e documentos a elas referentes, etc, etc, etc. Eu não vejo muito potencial de prova aqui nesses incisos, tá? Então ele fala aqui que a qualidade de conselheiro não é, então grave isso aí, né? Não é incompatível com o exercício do cargo em virtude do qual foram indicados os magistrados e os membros
do Ministério Público. O que significa isso aqui? Que ele, uma vez ele indicado como conselheiro do CNJ, ele vai poder permanecer em exercício no cargo que originou lá a vaga dele, né? Então ele vai continuar integrando lá o Ministério Público, o TRT, o TRF, enfim, não é incompatível o exercício desse cargo, tá bom? Aí aqui fala, né, que os conselheiros oriundos da magistratura e do Ministério Público poderão afastar-se de suas atividades funcionais perante esses órgãos. Eles podem se afastar, né, das atividades funcionais perante esses órgãos. Não necessariamente vai se afastar, tá? Aí aqui no artigo 18, a seção 3 trata dos deveres, né? Quais são os deveres dos conselheiros? Vou ler algumas aqui com vocês, tá? Participar das sessões plenárias para as quais forem regularmente convocados, despachar nos prazos legais os requerimentos ou expedientes que lhe forem dirigidos, desempenhar as funções de relator nos processos que lhe forem distribuídos e por aí vai, tá? Aqui trata das licenças, né, na seção 4, né, seção 4, exatamente. Então, esse conselheiro pode gozar das licenças concedidas pelos órgãos de origem e das deferidas pelo plenário, beleza? E aí vai, tá? O conselheiro licenciado não poderá exercer qualquer das funções do CNJ. Aí aqui no artigo 22 fala, né, que salvo contraindicação médica, o conselheiro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, tá? E aqui fala no artigo 23, aqui eu acho muito importante, tá, pessoal, essa informação aqui do artigo 23. Ele fala o seguinte: os conselheiros serão substituídos em suas eventuais ausências e impedimentos. Aí no inciso 1 fala: o presidente do conselho pelo vice-presidente do STF. Isso aqui você já sabe. Se o presidente do CNJ ele for ausente ou impedido, quem assume? O vice-presidente do STF. Isso aí vocês estão carecas de saber. 2. O Corregedor Nacional de Justiça pelo conselheiro por ele indicado. Então, se o Corregedor Nacional não puder, tiver ausente ou impedido, o que vai acontecer para substituir ele? Ele vai indicar, ele próprio vai indicar um dos conselheiros, tá? Um dos outros 14, né? Tirando o presidente, por óbvio, né? Um dos outros 14 ele vai indicar para substituir, tá bom? E 3, o presidente de comissão pelo membro por ele indicado. Então, o presidente da comissão, obviamente, também ele vai indicar o membro para substituí-lo, tá bom? E aqui no parágrafo 1º fala, né, que no caso da ausência ou impedimento do presidente do conselho e do seu substituto, o vice-presidente do STF, substituirá o presidente, o conselheiro por ele indicado. Cuidado com isso aqui, tá? Porque isso aqui as pessoas sempre gravam, né? Ah, se o presidente se afastar, quem que assume? O vice-presidente do STF. Show! E se o vice-presidente do STF não puder? E aí? E aí é o que fala aqui no parágrafo 1º, né? Do artigo 23. Quem vai substituir é um conselheiro por ele indicado. Então, nesse caso, vamos lá. Qual que é a ordem de sucessão da presidência? Primeiro, o presidente do STF. Segundo, vice-presidente do STF. Terceiro, se nenhum desses puder, aí o presidente vai indicar um dos conselheiros, tá? Ele mesmo vai indicar. Então, pode ser qualquer um dos demais, beleza? É isso. Continuando, aqui no parágrafo 3º fala que os processos sobre a relatoria de conselheiro que eventualmente esteja substituindo o presidente não deverão ser apregoados enquanto perdurar a situação, tá? Então, enquanto esse presidente, né, esse conselheiro em substituição ao presidente, esse processo não vai poder ser apregoado enquanto perdurar essa situação. Aqui no artigo 24 fala a ordem de sucessão do relator, né, o relator do processo. Então, primeiro, né, quem substitui o relator? Pelo conselheiro imediato, observada a ordem prevista nesse regimento, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente. Verificada a ausência do conselheiro substituto, os autos serão remetidos ao conselheiro na seguinte ordem prevista neste regimento. Então, o segundo, o conselheiro designado para lavrar a decisão. Terceiro, mediante redistribuição. E quarto, pelo novo conselheiro nomeado para sua vaga. Tá? Então, essa é a ordem de substituição do relator. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer algumas questões aqui, né? Então, questão 9.
Os processos sob relatoria de conselheiro que eventualmente esteja substituindo o presidente deverão ser apregoados enquanto perdurar a situação. Errado, né, pessoal? Super errado. A gente viu que, na verdade, é o contrário. Enquanto esse conselheiro estiver substituindo o presidente, esses processos eles não poderão ser apregoados enquanto perdurar a situação. Portanto, essa questão aqui está errada, tá? Continuando aqui, vamos lá, vamos continuar. Aqui no artigo 25, seção 5, fala das atribuições do relator, né? Vou ler algumas com vocês. Então, ordenar e dirigir o processo, determinando as providências e diligências necessárias a seu andamento, instrução, fixando prazo para os respectivos atendimentos, conceder vista dos autos aos interessados após o feito lhe ter distribuído, submeter ao plenário à comissão à presidente, conforme a competência, quaisquer questões de ordem para o bom andamento dos processos, e etc, etc. São todas essas atribuições do relator dos processos, tá bom? Então, depois vocês dão uma lida com calma aí, tá? Não vejo muito potencial de questão de prova. E aqui sim eu vejo um potencial questão de prova no artigo 27, tá? Ele fala o seguinte: o plenário poderá criar comissões permanentes ou temporárias. Aqui já é uma questão de prova. A banca pode falar somente permanentes ou somente temporárias. Não, essas comissões elas podem ser permanentes ou temporárias. Compostas por, no mínimo, 3 conselheiros. 3 conselheiros. Isso aqui tem que estar fixo na sua cabeça. Qual que é a quantidade mínima de conselheiros por comissão, sejam elas permanentes ou temporárias? 3 conselheiros. Para o estudo de temas e o desenvolvimento de atividades específicas do interesse respectivo ou relacionadas com suas competências, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui. Então, aqui no artigo 28 fala a respeito aqui as atribuições das comissões, né? Então, eu vou ler algumas com vocês. Discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação, realizar audiências públicas com os órgãos públicos, receber requerimentos e sugestões, estudar qualquer assunto compreendido no campo temático ou área de atividade e etc, tá? E aí, na sessão de constituição de cada comissão, será eleito por maioria absoluta um presidente com a determinação do início e do término do mandato correspondente, tá? Então, cada comissão vai ter um presidente aí que vai ser eleito, tá bom? Beleza? Por maioria absoluta, lembrando, tá? Vamos continuar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa relevante para fins de prova, tá? Vamos ver se tem alguma questão aqui. Ok, a questão 10. O plenário poderá criar comissões permanentes ou temporárias, compostas por, no mínimo, 5 conselheiros para o estudo de temas e o desenvolvimento de atividades específicas do interesse respectivo ou relacionadas com suas competências. E aí, tá certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Não são 5 conselheiros, são 3 conselheiros, tá? Então, a questão 10 está errada. Vamos continuar aqui. Aí aqui no capítulo 7 fala da Secretaria-Geral, né? Então, compete à Secretaria-Geral assegurar assessoria e apoio técnico administrativo, necessários à preparação e execução de sua gestão administrativa, as atividades do plenário, da presidência do CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça, conselheiros, comissões, tá? Tudo isso aí são competências da Secretaria-Geral, né? E aí que fala que essa secretaria disporá de quadro próprio, de pessoal, tá? Ela será dirigida pelo secretário-geral designado pelo presidente do CNJ entre os magistrados requisitados na forma deste regimento. Então, isso aqui é importante porque a Secretaria-Geral ela vai ser presidida, né, ela vai ser dirigida, melhor dizendo, por um dos magistrados, né? Então, por exemplo, os advogados ou os cidadãos não vão poder ser os dirigentes, né, o secretário-geral dessa Secretaria-Geral, tá? Isso é importante aí vocês saberem, beleza? Vamos lá, então, vamos ver se tem mais alguma coisa, mas é isso. Aí aqui no capítulo 8 trata do Departamento de Pesquisas Judiciárias, DPJ, né? Então ele fala que o DPJ é órgão de assessoramento técnico do CNJ e aqui no artigo 37 quais são os objetivos desse DPJ, né? Então ele vai subsidiar a presidência na elaboração do relatório anual do CNJ,
desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira, realizar análise de diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário, e, enfim, vai embora, tá? Aqui no artigo 38 ele fala, né, para a consecução dos objetivos institucionais do DPJ, o CNJ poderá, não vejo muito potencial. Aí aqui, ó, no artigo 39 fala, né, esse DPJ será dirigido por um diretor executivo, um diretor de projetos e um diretor técnico, sob a coordenação do primeiro, ou seja, do diretor executivo, e disporá em sua estrutura de um conselho consultivo composto por 9 membros, cujas competências serão fixadas em seu regulamento a ser editado pelo plenário. Isso aqui eu realmente vejo um potencial de prova enorme, tá? Então, esse DPJ vai ser dirigido por um diretor executivo, um diretor de projetos e um diretor técnico. São 3, tá? 3 pessoas aí que vão dirigir, sendo que quem vai coordenar, o primeiro, que é o diretor executivo, e disporá em sua estrutura um conselho consultivo. Então, vai ter um conselho consultivo dessa DPJ, composta por 9 membros. Isso aqui realmente pode estar na sua prova, tá? Cuidado com esse ponto, beleza? Aqui no artigo 40 fala da competência desse conselho consultivo, né? Que é esse órgão aí que vai assessorar, digamos assim, essa DPJ, né? Lembrando, DPJ é o quê? Departamento de Pesquisas Judiciárias, certo? Beleza? Vamos continuar aqui. Aí fala a competência, opinar sobre os estudos, relatórios, análises e pesquisas que o DPJ lhe submeter, opinar sobre as diretrizes metodológicas e os projetos de pesquisa desenvolvidos do DPJ e por aí vai, tá? Vamos ver se tem alguma questãozinha para a gente fazer aqui, ó. Questão 11. O Departamento de Pesquisas Jurídicas, né, DPJ, né? Na verdade não é jurídica, né, que está falando judiciária, né? Judiciária, que já está falando jurídica, que já era um erro da questão, né? Mas vamos lá. É órgão do CNJ de acompanhamento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário. Totalmente errado, né, pessoal? Na verdade, quem faz essa função aí, a gente vai estudar mais à frente, que é essa aqui, ó. Vamos só colocar aqui, que é esse órgão aqui, ó. É o DMF, tá? É o DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Esse nome gigantesco aí, que é o DMF, é ele que faz esse acompanhamento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário, tá? Então, essa questão aí está errada, né, pessoal? Então, continuando aqui, vamos falar agora exatamente do DMF, né? Então, o DMF está aí, né? Então, é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e tal. Então, ele vai acompanhar e fiscalizar o sistema carcerário, medidas socioeducativas, né? Constitui objetivos do DMF. Vou ler só algumas aqui, né? Monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações e resoluções do CNJ em relação à prisão provisória, definitiva, medida de segurança, internação de adolescentes. O próprio nome já é sugestivo, né, pessoal? Então a gente não precisa nem perder muito tempo, né? Falou de prisão provisória, internação de adolescentes, internação de adolescentes, irregularidades no sistema de execução de medidas socioeducativas, tudo isso aí é competência do DMF, tá? Vamos pular aqui direto. Vamos falar agora que o CNJ poderá, né, para a consecução dos objetivos do DMF. Então, estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou supranacionais, celebrar contratos com pessoas físicas e jurídicas especializadas, beleza? É isso. Aí que no artigo 40b fala, né, que esse departamento será coordenado por um juiz auxiliar nomeado pelo presidente do CNJ e supervisionado por um conselheiro designado pelo plenário e contará com uma estrutura de cargos em comissão e funções comissionadas, tá? Então, ele vai ser coordenado por um juiz auxiliar nomeado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e supervisionado por um conselho designado pelo plenário, tá? E aqui, por fim, fala, né, na estrutura organizacional desse CNJ, fala da ouvidoria, né?
Então, essa ouvidoria do CNJ será coordenada por um conselheiro, então você coloca um conselheiro eleito pela maioria do plenário. E aí as atribuições da ouvidoria serão regulamentadas por ato do plenário, tá? Vamos ver se tem mais alguma questãozinha aqui. Aqui já é questão já de procedimento, processo, né? Então aqui a gente já entra no título 2, referente ao processo. Galera, é o seguinte, eu vou cortar essa aula aqui, tá bom? Porque senão a aula vai ficar muito grande. A gente tem que ter um pouco de dinamismo aqui, tá bom? Então eu vou cortar aqui essa aula de regimento interno, essa parte 1. Espero que na próxima aula, né, a gente consiga, parte 2, já esgotar todo o regimento interno, tá? Que realmente é um assunto bem grande, tem muitos detalhes, vocês perceberam que a gente foi tentando matar os pontos mais importantes, mas isso aqui não substitui a leitura seca do regimento, tá, pessoal? Eu sempre reforço isso, que é importante vocês fazerem uma leitura do regimento interno, tá? Nos pontos, principalmente ali das competências, né? Que as bancas gostam de fazer? Ela vai pegar uma competência do DMF e falar que é uma competência do DPJ, por exemplo. E você precisa saber diferenciar essas competências, que as bancas adoram fazer isso, tá? Mas eu acho que deu para você pelo menos ter uma noção, e eu acho que isso já é um ponto de partida para você realmente não errar esse tipo de questão na prova, tá? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Vamos quebrar aqui, vamos fazer uma parte 2 posteriormente para matar esse regimento interno, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.